Olá, gente, boa tarde. Aos heróis da resistência, domingo, uma hora dessa, quem fica aqui tem que ter uma bênção especial, sim ou não? O que é que vocês acham? Aqui é só para os fortes, né? Agradecer a sua presença aqui, fazendo todo o processo, então, né, de tradução em Libras, para você que está em casa, você que está acompanhando aqui o Academia Enem 10 anos. Bom, eu sou o professor Davidson Sampaio, sou professor de História, sou coordenador também da plataforma do FB Online, a plataforma oficial do Academia Enem deste ano, né? Então, uma honra muito grande, uma responsabilidade. E supervisor do pré-vestibular da Organização Educacional Farias Brito. E hoje eu vim aqui matar uma saudade que faz tempo que eu não fazia uma aula presencial assim para um público tão bonito e tão selecionado. E eu digo selecionado por quê? Porque, de novo, o horário é uma seleção natural. O dia de hoje é uma seleção natural. Então, para todos vocês que estão aqui acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. No final do encontro de hoje, eu vou pedir inclusive para a equipe técnica se preparar. Tem uma pessoa que nos 10 minutos finais, há pouco tempo atrás, estava nessas mesmas cadeiras de vocês e eu vou bater um papo com essa pessoa. Se Deus quiser, ela vai chegar aqui e a gente vai bater um papo sobre, inclusive, o assunto de hoje. Fechado? Estamos prontos? Vamos lá? Seguinte, quando nós vamos trabalhar temáticas para o Enem, existem alguns assuntos que eles funcionam como senso comum. Qual é o senso comum para qualquer jovem de primeiro, segundo ou terceiro ano, principalmente quem está no terceiro ano do ensino médio? Qual é o senso comum dos assuntos que mais caem em história do Brasil? Pode ter certeza que era Vargas figura entre esses assuntos. E eu coloquei aqui algumas imagens, e olha que no telão fica lindo. Depois eu quero receber essas fotos, viu, pessoal da produção aí, eu quero receber essas fotos, né? Mostrar para minha mãe, né? Mãe, olha só, estou dando aula no ginásio. E eu queria que você percebesse de que realmente se trata de um assunto importante. Mas hoje em dia, fazer a prova do Enem não é simplesmente ter o domínio do conteúdo e simplesmente saber quais são os assuntos mais importantes. Envolve uma situação chamada estratégia. E eu espero que vocês estejam com o material hoje aí, porque nós vamos fazer um passeio pela Era Vargas, mas que também vai nos dar subterfúgios para o antes e para o depois da Era Vargas. E por que a escolha deste tema? Bom, primeiro porque realmente é um tema muito importante, se você observar aí nas estatísticas, né? Eu não sei se está dando para perceber aí, Era Vargas responde por 5,92%. E alguém vai dizer, poxa, professor, mas quase 6% não é tão significativo. Bom, se você pegar das edições de 2009 para cá, você tem exatamente quantas? Eu posso ouvir sua voz? Dá para ler daí, sim ou não? Quantas questões? 33 questões. Então, é um número que não dá para ignorar, é um número importante, é um assunto que aparece com frequência. E aqui nesse material, você tem a estatística completa, você vai receber isso aí na forma de e-book. E se você ainda não está assistindo às aulas que estão acontecendo ao vivo, todos os dias a partir de 6h20 da tarde, são 4 aulas por dia disponibilizadas para todos vocês que fizeram a sua inscrição e que está disponível lá gratuitamente. Né? Eu acho essa palavra tão charmosa, gratuito. Né? Eu gosto dela, eu gosto de Deus, mamãe e grátis. 3 palavras maravilhosas. Né? Então você tem inclusive essas estatísticas, tem professores trabalhando toda semana com esses temas. Mas o nosso tema hoje, Era Vargas, ele começa exatamente com uma pergunta. Por que que o senhor escolheu Era Vargas? Se você olhar na história republicana do Brasil, nenhum outro presidente passou tanto tempo. Não, professor, nem o Lula agora voltando, nem o Lula agora voltando. Eu não sei como é que vai ser daqui para frente, quando terminar o mandato, se vai haver uma reeleição, mas eu queria que você lembrasse que só a primeira passagem de Vargas, ele passou 15 anos. Eu disse quanto? 15 anos. De 1930 a 1945.
Há um intervalo, então, do governo do Eurico Gaspar Dutra, e depois ele retorna para mais 4 anos, até o momento em que ele comete o suicídio em 24 de agosto de 1954. Que, aliás, este dia do suicídio de Vargas, ele vai gerar uma interrupção, vai gerar, na verdade, um rebuliço na história do Brasil, e que vai desdobrar-se nos 10 anos seguintes com a implantação do regime civil-militar. Então você vai observar de que o personagem Vargas ele está presente na lógica anterior à sua chegada ao poder e até o período pós-morte. Se trata de um dos personagens mais importantes. Mas vamos lá, nós já sabemos por que estudar Vargas. Porque ele é um dos personagens mais importantes da história republicana. Porque ele foi que passou mais tempo governando na condição de presidente da República. Mas a pergunta agora é, como foi que ele chegou ao poder? Algumas pessoas, quando falam sobre a história do Brasil, elas têm uma dificuldade muito grande de diferenciar revolta de revolução. Eu vou fazer uma comparação assim muito simples, né? Nós estamos aqui agora precisamente às 16 horas de um domingo, e quando você olha para o céu está ensolarado, sim ou não? Podia estar chovendo hoje? Podia. Mas quando eu me refiro ao sol, quando eu me refiro ao tempo que está nublado, quando eu me refiro à chuva, eu estou falando do tempo ou do clima? O que vocês acham aí, enveredando pela geografia? Tempo ou clima? É tempo. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Agora, clima no Nordeste, o clima é o semi-árido. Mas eu te pergunto, se houver constantemente alterações do tempo, isso pode gerar uma modificação do clima? Claro, a ação humana em alguns locais, aqui mesmo no nosso Nordeste, nós temos processos de desertificação. Mas não é de geografia que eu vim falar hoje para você. Eu vim comparar tempo e clima com revolta e revolução. A revolta é um momento, é o estado momentâneo da conjuntura. Pense numa palavra muito comum para professor de história, a conjuntura. Então eu queria que você anotasse aí, conjuntura é momento. Eu quero ouvir sua voz, conjuntura é o quê? Momento. Mas, quando eu falo de estrutura, estrutura é a base. A história do Brasil, ela foi alicerçada no modelo econômico agrário exportador. E ainda hoje, por mais industrializado que nós sejamos, a questão econômica exportadora, agrária, ela domina. Então isso é estrutura. Então agora vamos fechar o nosso raciocínio. Vargas chega ao poder através da Revolução de 30. Mas muitas vezes essa palavra revolução está entre aspas, por quê? Porque para ser revolução tem que mudar a estrutura. Diga comigo, para ser uma revolução tem que mudar o quê? Estrutura. Mas se mudar apenas a conjuntura, apenas o momento, é uma revolta. Revolta muda apenas o momento. Quando alguém então faz uma grande revolta, porque alguém foi vítima de uma morte violenta e as pessoas então vão cobrar das autoridades, mas isso não gera mudança estrutural, isso é uma revolta. Revolução é aquilo que muda a estrutura. Durante o período inicial da República, nós tivemos aquela famosa história da política do café com leite, da política dos governadores, da alternância de São Paulo e Minas Gerais. Mas a partir dos anos 20, a crise econômica, a superprodução, a somatória de setores que vão fazer oposição ao modelo oligárquico. E agora eu quero dar uma dica para você que está hoje aqui, que está resistindo firme e forte. Aqui você que está do meu lado direito, preste bem atenção. Você que está aqui do meu lado direito, preste bem atenção. Uma dica que vai servir para todo mundo, mas eu vou direcionar aqui para vocês. Domine conceitos. Numa prova de história, numa prova de ciências humanas, às vezes tão importante quanto o domínio do conteúdo é dominar o quê? Conceitos. Oligárquico. Oligopouco, arquia poder. Poder nas mãos de poucos. Agora eu vou aqui para o meu lado esquerdo. Quando Vargas chega ao poder, ele inaugura uma nova lógica. Uma lógica que nós vamos chamar de populismo. Mas afinal de contas, o que é o populismo? É apenas ser um líder popular? Eu quero convidar você a continuar olhando os nossos slides.
Será que você tem aí no seu material, no material que você recebeu aí, você tem uma noção das questões, está dando para ler aí, todo mundo está com esse material que foi encartado hoje? Podemos começar a fazer a primeira questão? Só que antes de fazer a primeira questão, eu queria que você olhasse que cada prova do Enem, cada questão que nós chamamos de item, na prova do Enem, cada questão é chamada de item. A gente é acostumado a chamar item a letra A, B, C, D e E, né? Mas a questão é um item. Ela está ligada a uma habilidade e uma competência. Você não precisa se preocupar em memorizar a habilidade e competência. Mas se você está acostumado a ouvir essa habilidade e competência, tenha certeza, você vai ter vantagem. Mantenha o teu caderno aí, atenção, mantenha o teu caderno aí na questão 1. Eu vou voltar aqui alguns slides. Dá uma olhadinha na habilidade 2. Analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Gente, até hoje, pergunta o teu papai, a tua mamãe, o teu vovô, a tua vovó, quem tem mais tempo de vida, como as pessoas lembram de Vargas ainda hoje? Eu não ouvi, está escrito, hein? Agora só quem entendeu o que está aí no slide, vai lá. Como é que Vargas é lembrado? O pai dos pobres. Então isso é uma construção de memória. E você observa isso como muitas vezes é institucional. Perceba, por exemplo, que, olha só o que eu vou dizer, quando tem a passagem de um poder político para outro, de um governante para outro, conforme a consistência, a base ideológica, muitos equipamentos públicos chegam a mudar de nome, porque você está fazendo referência, o resgate a uma memória que você encontra como algo importante, como algo positivo. Vargas foi perito na construção de memória. Mas como foi que Vargas chegou ao poder? Olha a habilidade 13. Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. E, gente, Vargas perde a eleição, vou repetir. Vargas não chega ao poder pelo voto. Vargas toma o poder através da Revolução de 30. Mas nós aprendemos que para ser revolução de verdade tem que ter mudança na estrutura. Esse termo revolução pode ser discutido, mas é óbvio que quando Vargas chega ao poder tem transformação. Vamos à habilidade 15. Avaliar criticamente conflitos culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Você sabia que o IBGE é uma criação da era Vargas, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística? Pois se não sabia, essa é uma informação importante, porque essa habilidade ela envolve a história e a geografia. O DIP foi uma das mais importantes ferramentas de propaganda do governo Vargas. Provavelmente você já ouviu falar do programa A Voz do Brasil. Pois é, foi uma criação da era Vargas. Vargas ele era perito na construção dessa identidade. Imagina só que num espaço maior do que esse, num campo de futebol, na passagem do governo constitucional para o Estado Novo, Vargas fez uma cerimônia. E eu queria que você se colocasse no lugar do público agora, num estádio lotado. E de repente começa um grande desfile, e que no auge desse desfile, a bandeira de cada estado da Federação Brasileira vai ser queimada. Se vale, professor, que loucura, que desrespeito. E queimaram em ordem alfabética o Acre, a Bahia, o Ceará, e aí todas as bandeiras dos estados foram queimadas. E ao final foi hasteada a bandeira brasileira. Olha a simbologia que isso passava. O período anterior a Vargas era marcado por um período de dominação oligárquica, do poder nas mãos de poucos, dos estados com autonomia. O que Vargas queria passar com aquela mensagem carregada de emoção é de que não existe mais o acreano, o baiano, o cearense, o gaúcho, o carioca. Existe o brasileiro. E quem é a personificação do poder do brasileiro naquele momento? Ele. Olha a habilidade que esse cara teve na construção imanegética. O Brasil, inclusive, muitas vezes não é lembrado, mas o Brasil participou da Segunda Guerra.
Bairros de Fortaleza, como Montes e Monte Castelo, eles são homenagens a batalhas onde o Brasil teve participação. E aí eu tenho a habilidade 7, identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. E a última, para poder a gente começar a resolver as questões. Identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Vargas ainda hoje é lembrado como o pai dos pobres, porque dele foi criado, vamos dizer assim, a imagem do criador das leis trabalhistas. É como se as pessoas ignorassem todas as pessoas que tinham antes dele lutado até com a própria vida para que essas leis pudessem ser regulamentadas. É como se fosse tudo fruto da bondade de um único personagem. Aliás, é atribuído a Vargas a criação de leis que ele não criou por um motivo simples: ele já tinha morrido. 13º salário não foi Vargas. FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, não foi Vargas. Pelo contrário, foi o desfazimento de algo que foi feito na era Vargas. Todo mundo está comigo até aqui? Preste bem atenção. Vocês agora do centro, fiz a dica para a direita, fiz a dica para a esquerda, agora vocês que estão aqui ao centro, preste atenção. As habilidades e competências, elas vão aparecer agora nas questões. A primeira questão eu tinha marcado ali para você uma palavra. Qual foi a palavra que eu marquei aí? Você pode circular na sua questão? A palavra foi o quê? Memória. Vamos ler juntos a questão? É difícil encontrar um texto sobre a proclamação da República no Brasil que não cite a afirmação de Aristides Lobo no Diário Popular de São Paulo, de que o povo assistiu aquilo bestializado. Gente, bestializado é um termo que não se usa mais tanto hoje. Mas a gente pode substituir por admirado, surpreso, boquiaberto, perplexo. Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolução de 30. Perceba a palavra relida, é dar uma outra leitura pelos enaltecedores da Revolução de 30, que não descuidaram da forma republicana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo, o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 30. Toda vida que alguém apresenta algo novo, essa pessoa precisa mostrar em que esse novo é melhor do que o anterior, porque senão não faz sentido mudar. A mudança precisa trazer benefício. Se você não tivesse encontrado benefício hoje com o teu aprendizado, você não estaria aqui. Provavelmente estaria assistindo São Paulo e Flamengo. Depois alguém me diz aí quanto é que tá, né? Eu não torço para nenhum dos dois, eu quero ver o chafurdo, né? Tá bom? Então vamos lá. O texto defende que a consolidação de uma determinada memória sobre a proclamação da República no Brasil teve, na Revolução de 30, um dos seus momentos mais importantes. Os defensores da Revolução de 30 procuraram construir uma visão, você pode falar para mim? Vai! Negativa ou positiva? Negativa. Sobre os eventos de 1889. Porque este era uma maneira de que eu trago uma novidade, existe algo anterior a mim. Só faz sentido mudança se for para melhorar. Então o que veio antes de mim não estava legal. Será que foi valorizar as propostas políticas democráticas e liberais vitoriosas? Será que na República Velha, no modelo oligárquico, o modelo era liberal e democrático e será que ele foi vitorioso? Letra B. Resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à monarquia. Será que Vargas pretendia resgatar uma visão monárquica? O texto ele diz: é republicano, só que vai ser de uma outra forma. A letra C diz: criticar a política educacional adotada durante a República Velha. Ei, querido, levante sua cabeça um instante e olhe para mim. Na Constituição de 1889, o ensino nem sequer era obrigatório, gratuito e responsabilidade do Estado. Não era. A educação ela era ainda mais excludente do que é hoje.
Não haveria um projeto como a Academia Enem hoje se fosse no ano de 1889 até 1930. Não era responsabilidade do Estado, eram iniciativas isoladas. Letra D, legitimar a ordem política inaugurada com a chegada desse grupo ao poder. Ou seria a letra E, destacar a ampla participação popular obtida no processo de proclamação da República. Você percebe, olha para mim, olha para cá. Ei, você do meu lado direito, você do meu lado esquerdo, você que está aí atrás. Olha para mim agora. Essa é a letra que mais fácil é de descartar. O povo assistiu bestializado, então não houve participação. Então a letra E eu já excluí. Quem quer arriscar aqui comigo qual é a letra? Arriscar não, mostrar que aprendeu. Qual é a letra? Eu não ouvi. Muito bem. Primeira questão, será que a gente consegue bater palma para a gente mesmo? Porque nós acertamos a primeira, sim ou não? Tá fraca a palma, viu? Acho que o pessoal está com fome. Bom demais. Primeira para conta. Vamos lá. Vamos para a segunda questão. A segunda questão sobre Era Vargas diz o seguinte. Vargas era lembrado por ser o pai dos pobres. A associação disso tem a ver com as leis o quê? Trabalhistas. O trabalho de recomposição que nos espera não admite medidas contemporizadoras. Implica o reajustamento social e econômico de todos os rumos seguidos até aqui seguidos. Comecemos por desmontar a máquina do favoritismo parasitário. Quem lembra uma dica que eu dei? Muitas das dificuldades na prova de ciências humanas não é pela falta do conhecimento do conteúdo, é domínio de conceitos. Na hora que ele vem com essa, desmontar a máquina do favoritismo parasitário. Ei, anota aí, na República Velha não tinha justiça eleitoral. Anota aí que na República Velha o voto era aberto. Sabe o que significa isso? As pessoas podiam ver em quem você votava. Então imagine só que você estava votando na cabine, nem tinha cabine, alguém tinha lá, o mesário podia simplesmente olhar e dizer, não vote aí não, vote aqui, escreva aqui. Isso gerava insegurança, isso gerava um controle ainda maior da máquina do coronelismo. Aí é que ele está falando de favoritismo parasitário, com toda a sua descendência espúria, violenta, cruel. Vamos lá? Esse foi o discurso de posse de quem? De Getúlio Vargas. Ei, escuta só, você precisa ganhar tempo numa questão. Na hora que você olhar para uma questão, por favor, não esqueça de ver a fonte e o comando. A fonte da questão, ela muitas vezes ajuda, só que aí ele está falando muito claramente, olha só, discurso de posse de Getúlio Vargas como chefe do governo provisório em 3 de novembro de 1930. Vamos ao comando da questão? Em seu discurso de posse, como forma de legitimar o regime político, lembra da outra que era memória? Implantado em 1930, Getúlio Vargas estabelece uma crítica a quê? O que Getúlio está criticando? Eu grifei no texto para você. Ele está criticando a necessidade, ele está dizendo que era necessário desmontar a máquina do favoritismo parasitário. Ei, gente, letra A. Funcionamento regular dos partidos políticos. Era isso que Getúlio estava falando? Quase não tinham partidos nacionais da República Velha. Será que ele estava criticando o controle político exercido pelas oligarquias estaduais? Seria a letra C, o centralismo presente na Constituição até então em vigor? Ei, a Constituição em vigor nessa época era de 1891. E nessa Constituição não havia centralismo, havia federalismo. Mecanismo jurídico que impedia as fraudes eleitorais. Será que dá para garantir o impedimento? Será que ele está criticando isso ou será que é isso que ele está querendo? O que Getúlio queria, ou na verdade o grupo a quem Getúlio estava ali representando de uma maneira muito camaleônica, adaptando-se às novas realidades, não há dúvida, era a criação desse mecanismo e não a crítica. Letra E, imobilismo popular nos processos político-eleitorais.
Será que era interesse de Vargas e de todos aqueles que o circundaram no período de ascensão na Revolução de 30? Esses caras eram contra o modelo oligárquico, mas será que eles queriam a participação do povo no poder? Filosofia de boteco. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá, o que vocês acham aí? Qual é a letra dessa questão aí, gente? Eu não ouvi. Gabarito, letra? B de bola. Tamo junto? Eu quero que você seja sincero e sincera, tá? Tá gravando aqui, hein? Você tem que ser sincero e sincera comigo agora. Vem cá. Olha, levanta a vista mais uma vez. Se até agora está fazendo sentido para você, eu queria que você levantasse uma das mãos. Está fazendo sentido a nossa aula? Levanta a mão. Está fazendo sentido, sim ou não? Massa. Eu ainda vou conquistar aqueles que não levantaram a mão ainda. Eu tenho até 5 horas para fazer isso. Eu tenho 40 minutos. Tamo junto? Vocês me dão pelo menos o direito de tentar conquistar o restante agora? O que mudou quando Vargas chegou ao poder, tá? Politicamente, você já sabe que sai o modelo oligárquico e entra o modelo o quê? Populista. Do ponto de vista econômico, durante a República Velha, a base econômica era o modelo agroexportador. Ele deixa de ser agroexportador? Não. Mas um dos maiores incentivadores da industrialização nacional foi Getúlio. Diga comigo, uma das marcas de Getúlio foi o incentivo à industrialização. E do ponto de vista social, na época do governo Washington Luiz, uma frase que é atribuída a ele e ainda hoje gera polêmica é a seguinte: a questão social é um caso de polícia. Após a Revolução de 30, o termo passou a ser diferente. A questão social é um caso de política. O líder carismático vai adotar o trabalhismo, não um trabalhismo autônomo, não simplesmente dar lei trabalhista ao povo, porque nunca foi doação, foi conquista. E eu queria agora que você prestasse bem atenção. Eita, acho que eu pulei um aqui. Opa, pronto. Chegamos à questão de número 3. Eu disse que Vargas economicamente mudou um perfil de um Brasil agrário para o modelo urbano industrial, sim ou não? Vamos olhar essa questão? Ao deflagrar-se a crise mundial de 29, a situação da economia cafeira se apresentava como se segue. A produção que se encontrava em altos níveis teria que seguir crescendo, pois os produtores haviam continuado a expandir as plantações até aquele momento. Com efeito, a produção máxima seria alcançada em 1933, ou seja, no ponto mais baixo da depressão, como reflexo das grandes plantações de 1927 e 28. Entretanto, era totalmente o quê? Impossível obter crédito no exterior. O mundo estava passando pela famosa crise de 29, que é a crise da superprodução. O crédito tinha se extinguido, os bancos quebraram, o mundo passava por uma crise de grande escala global. Entretanto, era totalmente impossível obter crédito no exterior para financiar a retenção de novos estoques, pois o mercado internacional de capitais se encontrava em profunda depressão. Aprenda comigo, 1 ano de crise é só 1 ano de crise, 2 anos de crise são apenas 2 anos de crise, de 3 em diante é depressão. E eu não estou falando no sentido sentimental, eu estou falando do ponto de vista econômico. Uma crise que se prolonga por vários anos é o quê? Depressão. Uma resposta do Estado brasileiro à conjuntura econômica mencionada. Aí você vai ter que fazer uma inferência. Qual foi a conjuntura apresentada? Crise do café. Tem café demais e não tem para quem vender. Qual foi a solução dada pelo Estado? Será que foi a atração de empresas estrangeiras? Eu disse que Vargas ele foi incentivador da indústria e tinha um forte caráter nacional. Diga comigo, indústria de caráter o quê? Então, a letra A já não nos cabe. Será que era a reformulação do sistema fundiário? Será que Getúlio foi um dos caras que acabou com a estrutura latifundiária no Brasil? Você acha que foi isso? Não. Letra C, incremento da mão de obra imigrante. Digo, vamos resolver o problema da crise de 29 trazendo imigrantes. Será que foi isso? Letra D,
Desenvolvimento de política, o quê? Entendeu? Porque saber de conceito vai te dar a resposta. Qual o gabarito? Só os fortes agora, hein? Qual o gabarito? D de dado. Fechamos a 3? Vamos lá. Talvez seja a tela mais importante de hoje, tá? A tela mais importante. É aquilo que faz um panorama geral da era Vargas. Quanto tempo Vargas passou no primeiro momento como presidente? Quem lembra? Quantos anos? 15. De 1930 a 1945. A gente divide tecnicamente falando, didaticamente falando, a era Vargas em 3 momentos. Eu disse quantos? 3. De 30 a 34 é o governo provisório. Um governo provisório que dura 4 anos é o tempo de um mandato. Pense num cara que gostava do poder. Era Getúlio. Depois veio o governo constitucional. Adivinha só o que caracteriza o governo constitucional? Uma constituição. Sim ou não? Aí você tem agora o chamado Estado Novo. É o período da ditadura aberta da era Vargas. Ao todo foi quanto tempo? 15 anos. Mas o que é que você precisa lembrar do que é o populismo? Lembra que eu falei de populismo ainda há pouco? O populismo é um fenômeno típico da África. É isso que está escrito? Ei, gente, bora, fala comigo, faz aula junto comigo, tira a preguiça, vai. Você já está aqui, tem que valer a pena. O populismo é um fenômeno típico da África? Não, é típico da América Latina, onde você tem um líder carismático, apresenta-se normalmente rindo, falando para multidões, sendo aquele que se propõe a ser o pai, e o pai está sempre certo, mesmo quando ele está errado. O discurso dos líderes populistas era um discurso o quê? Fala para mim. Nacionalista. Próxima característica, a defesa da intervenção do Estado na economia. Sai a economia liberal e entra a intervenção do Estado. E a última característica dessas que nós selecionamos, a aproximação com o proletariado. Essa aproximação foi através da concessão de leis, o quê? Trabalhistas. Tudo bem? Sim ou não? O perfil geral de Vargas, olha só como essa tela é a mais importante, é o panorama da era Vargas. Com isso aqui você faz um bocado de questões. Getúlio era o quê? Fala para mim. Ele era o que mais? Fala. Nacionalista. E o que é que ele era mais? Intervencionista. Tudo bem? Podemos dar sequência? No governo provisório, Vargas chega ao poder e, como o nome diz, era para ser provisório, mas durou 4 anos. Ele suspende a Constituição, suspende o poder legislativo e indica interventores. Gente, se não tem Constituição, se não tem um poder legislativo, se há uma concentração de poderes na mão do presidente, é praticamente o quê? Fala! Ditadura. A gente costuma falar de ditadura do Estado Novo, mas se esquece que durante o governo provisório, Vargas centralizou o poder nas suas mãos. Não tinham governadores dos estados eleitos. Os governadores eram indicados por ele. Diga comigo, eles eram o quê? Indicados. E sabe como é que era o nome dos governadores indicados? Interventores. Vamos lá. A grande marca nesse momento foi a valorização de empresas, a criação de empresas nacionais, como o Conselho Nacional do Café, e também a regulamentação das leis trabalhistas. Ei, levanta a sua cabeça de novo. Você que está em cima, você que está aqui nas minhas laterais, você que está aqui na frente, né? Até uma hora dessa, meu Deus, já é 4h30. Olha como está passando rápido. Ei, deixa eu contar uma coisa para você. Não está escrito criação das leis trabalhistas. Se vier em prova, você até aceita. O que Vargas vai fazer vai ser o quê? Regulamentar, transformar em lei. Reconhecer. Porque muitas dessas lutas já vinham de muito tempo. Não se engane. Agora, cuidado. 13º FGTS foi feito por Vargas? Por um motivo muito simples. Ele já tinha morrido. Então, a não ser que fosse num outro plano espiritual. Mas não é o caso, tá? Podemos seguir em frente? Próxima questão. Ei, você sabe qual é a hora da verdade de todo aluno, de toda aluna?
é a hora de resolver questões. Você assistiu uma aula, a aula foi maravilhosa, olha que professor joia. Mas se você não conseguir resolver a questão com o assunto que foi ministrado, ela vai ter pouca utilidade. Eu quero que vocês fiquem à vontade para dizer se pode ou não pode. Eu posso descer do palco e passar por aqui, ou é difícil para pegar a câmera? Não, né? Porque senão você não me pega, né? Vai ver pela metade. Se vendo todo já não presta muita coisa, imagine pela metade. Entendi. Vamos lá. É porque eu gosto de movimentar no meio de vocês aí, mas tudo bem. Vamos para a questão 4. Diz o seguinte: de março de 31 a fevereiro de 1940, foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho. Lembra a palavra que eu disse? Regulamentação, não foi criação. Em todos os seus setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. O texto está dizendo que foi o governo que deu. Olha que bom, o povo bom. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. É como se o povo tivesse entendido o seu papel de filho, de obedecer, de honrar. Olha que coisa linda e poética. Só que não. A adoção de novas políticas públicas e as mudanças jurídico-institucionais ocorridas no Brasil, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, evidenciam o papel histórico de certas lideranças e a importância, você pode ler para mim, de lutas sociais e a conquista da cidadania. O que resultou desse processo? Não vou dar dica, essa questão é um pouquinho mais difícil, eu não vou dar dica, eu vou ler os itens. E quero ver na hora de levantar as mãos, tá? Criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que garantiu ao operariado autonomia. Gente, é mais forte do que eu. Desculpa. Autonomia, será que nessa era Vargas o Estado dava autonomia? Letra B, legislação previdenciária. Previdenciária tem a ver com aposentadoria, grife. Não tenha pena de riscar o seu TC. Não adianta você guardar, é a última vez que você vai usar, você vai passar. Ano que vem você vai fazer a fogueira santa. Esses materiais, não, você não vai fazer fogueira coisa não, você vai doar para alguém que precisa, tá? Mas se precisar queimar uns 2 ou 3 papéis, eu deixo, tá? Se for assim de algumas matérias mais difíceis, tudo bem. De história não queima não, tá? Vamos para C. Criação da Justiça do Trabalho para coibir ideologias consideradas perturbadoras da harmonia social. O texto ele está falando mais de coibir, de bater ou de doação. O que você acha? Bater ou doar? Quem está aí atrás, está me ouvindo bem? Está tranquilo? Está ouvindo bem? Vocês estão aqui na ponta, de boa? Dá um ok aí para mim, faz um aceninho aí, para que eu não sinta só. Vocês estão me ouvindo bem? Massa. Letra D, legislação trabalhista que atendeu reivindicações dos operários, garantindo-lhes vários direitos e formas de proteção. Deixa eu lhe dar uma dica. Quando você estiver diante de uma questão, entenda, a pergunta é de acordo com o texto. De acordo com o texto, está mais no sentido de bater ou de doação? O Estado está doando ou ele está impondo? Está doando. Portanto, qual é o gabarito aí, gente? Fala para mim. Letra D de dado. Massa, já passamos de mais da metade da nossa aula. Vamos acelerar? Vamos lá, acelera, professor. Ainda no governo provisório, houve um movimento de São Paulo, chamado Revolução Constitucionalista, e ainda hoje é um feriado importante para São Paulo. É o 9 de julho. São Paulo e a oligarquia paulista foi retirada do poder por Vargas, e agora eles vão usar o pretexto que Vargas já estava 2 anos no poder e nada de elaborar uma Constituição. São Paulo vai fazer frente, vai bater de frente com o governo. E essa imagem que está aqui apareceu em uma questão do Enem. Essa imagem que vocês estão vendo aqui. Veja, a interpretação de imagens, ela é um elemento que pode fazer a diferença na hora da tua prova do Enem. Sabe por quê? Porque essa revolução constitucionalista queria tirar Vargas do poder. Qual foi o pretexto que eles enxergaram? Ou qual foi a justificativa que eles enxergaram? Vargas estava há 2 anos e nada de elaborar uma
Constituição. Veja bem, vamos à questão agora. Meu Deus, acho que eu passei demais? Não, foi só uma vez. Pronto. Quando a Revolução Constitucionalista acabou, São Paulo foi derrotado, em parte, militarmente. Mas uma das consequências foi a criação de uma lei eleitoral. Essa lei eleitoral trouxe duas importantes novidades. O voto era aberto, passou a ser secreto. Diga comigo, o voto passou a ser o quê? Secreto. E aí a criação também de uma justiça eleitoral. E vou dizer mais uma. Além do voto secreto, ele vai estabelecer e regulamentar o voto feminino. É bom lembrar de que alguns estados, como o Rio Grande do Norte, já tinham regulamentado o direito do voto feminino. Mas só na Constituição de 34, proposta em 1932, é que o voto feminino vai ser estabelecido. Beleza? Vamos lá? Mas para que Vargas queria criar uma justiça eleitoral? Qual era o objetivo quando comparado com a República Velha? Bom, vamos ler a questão. A justiça eleitoral criada em 32 como parte de uma ampla reforma no processo eleitoral, incentivada pela Revolução de 30. Sua criação foi um grande avanço institucional, garantindo que as eleições tivessem aval de um órgão teoricamente, eu vou repetir, teoricamente imune à influência dos mandatários. Ou seja, que o resultado da eleição não sofresse pressões externas. Com isso você já faz a questão. Em relação ao regime democrático no país, a instituição analisada, qual é a instituição que ele está falando, gente? Justiça eleitoral. Teve o seguinte papel, implementou o voto direto para presidente. Já era. Ele já existia, o voto direto para presidente. Combateu as fraudes sistemáticas das apurações. Vamos ler a C. Alterou as regras para as candidaturas na ditadura. Essa é aquela letra que você marcar, você não conta para ninguém. Nem se for na confissão, no confessionário. Não conta para ninguém. Meu Deus, não tem nada a ver. Impulsionou as denúncias de corrupção administrativa. Estamos falando do processo eleitoral. Expandiu a participação com o fim do critério censitário. Esse critério censitário tinha acabado desde a Constituição do Império, desde a Constituição da República, que acabou com a do Império. Quando a gente fala de justiça eleitoral, o objetivo dela era combater as fraudes, garantir a lisura, que na verdade é o mesmo eixo que a mantém até hoje. Portanto, qual é o gabarito, gente? Bola, B de bola, bom demais. Lembra que eu falei que tinha uma questão que era para analisar a imagem? Você sabe quem é que está em tamanho maior nessa imagem aí? Um dos grandes símbolos, como para o Nordeste envolve muito a figura do cangaceiro, um dos grandes símbolos do paulista, dos vicentinos, era e continua sendo os bandeirantes. Gente, se você tiver a oportunidade de passar por São Paulo, caminhar na vida paulista é caminhar pelo mundo. Você vai ver diferentes pessoas de diferentes partes do mundo, mas tudo remete a bandeirante. Ei, queridos, uma das mais fortes expressões da identidade do povo paulista são os bandeirantes, que é o que está em destaque aqui nessa imagem. E esse bandeirante está segurando um personagem. Quem é que ele está segurando? Getúlio. Revolução Constitucionalista que queria tirar Getúlio do poder. Vamos lá? Elaborado pelos partidários da Revolução Constitucionalista de 32, o cartaz apresentado pretendia mobilizar a população paulista contra o governo federal. Essa mobilização utilizou-se de uma referência histórica. Querido, quem é a maior referência histórica presente nessa imagem do povo paulista? Diga comigo. Bandeirantes. Se você souber disso, você já vai achar o item correto. Não vou nem ler os itens. Você pode dizer para mim qual é o gabarito para a gente avançar mais rápido? Letra D. Professor, eu não posso falar do papel figurativo de Vargas na política, enfatizando na pequenez de sua figura no cartaz? Getúlio não era pequeno, nem era figura figurativa.
ele estava sendo dominado por um elemento maior do que ele. Essa era a mensagem do cartaz. Beleza? Vem a Constituição de 34, regulamenta as leis trabalhistas, estabelece o ensino primário obrigatório e gratuito, responsabilidade do Estado. Eis aqui uma das maiores manifestações dessa atribuição, dessa responsabilidade. Getúlio foi eleito como chefe do governo constitucional. E nesse governo constitucional o mundo estava virando pelo avesso. Entre 1919, quando foi assinado o Tratado de Versalhes, no final da Primeira Guerra, até 1939 são exatamente 20 anos. E no meio do caminho, exatamente em 1929, olha que coincidência, 19, Tratado de Versalhes, 29, a crise mundial, 39, a Segunda Guerra. Vamos de novo? Primeiro 19 foi o Tratado de 29, a crise mundial da superprodução, 39, o início da Segunda Guerra. Ei, nesse período o mundo foi marcado por uma polarização ideológica da extrema esquerda e da extrema direita. E o Brasil foi, obviamente, influenciado por essa realidade. Aqui no Brasil surgiu uma instituição chamada AIB, Ação ou Aliança Integralista Brasileira, cujo seu líder chamava-se Plínio Salgado. Aliás, até aqui no Ceará, antes dessa, tinha uma organização também de cunho fascista, chamada, ligada a um cara chamado Severino Sombra, a LCT, Legião Cearense do Trabalho. Ei, querido, esses caras, eles eram anticomunistas, antiliberais, ultranacionalistas. E sabe aquela história do meme da internet que diz assim, ei, copia, mas não faz igual? Não tem essa? Para não copiar, exatamente como o nazismo e o fascismo, foram criados símbolos nacionais para isso. O sigma, que na matemática representa o quê? Somatório das forças integrais. A saudação em Tupi-Guarani é Anauê. Ei, olha aí o nacionalismo, ou ultranacionalismo, olha aí o corporativismo, a ideia de corpo, olha a negação da luta de classes. E em oposição a ela foi criado a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Aliança Nacional Libertadora. Ela não é necessariamente socialista, mas ela vai colocar no mesmo bojo todos aqueles que eram antifascistas. Inclusive socialista, comunista, anarquista, social-democratas, e que tinha como líder de honra a figura de Luiz Carlos Prestes. Perceba que, enquanto isso, o mundo, lembre-se, entre 19 e 39. Mas 2 anos antes, a Rússia virou uma república socialista, a famosa União Soviética, a famosa Revolução Russa. E tinha um cara chamado Lenin que falava de paz, pão e terra. Copia, mas não faz igual. Aqui foi pão, terra e liberdade. Luiz Carlos Prestes, fortemente influenciado por esse ideal, ele vem inclusive trazendo consigo uma judia alemã que foi perseguida na Alemanha e que veio fazendo a sua proteção, Olga Benário. E quem não assistiu, vale a pena assistir o filme Olga. Eu lembro que na época que o filme saiu, algumas pessoas diziam, mas é porque nesse filme fala pouco de Luiz Carlos Prestes. Eu disse, talvez porque o nome do filme seja Olga. Quando for Luiz Carlos Prestes, talvez ele fale mais de Prestes. É só você perceber e ajustar o foco. Então houve uma polarização ideológica. E desses partidos, Vargas mandou fechar um deles. Qual deles você acha que vai fechar? A AIB, de extrema direita, ou a ANL? O que você acha? Ele vai fechar a ANL. E aí você tem a questão de número 7. Nós já estamos caminhando para a nossa reta final, hein? Meu Deus. A questão de número 7 diz o seguinte: todos os sofrimentos do mundo moderno se originam de um só defeito, da grande máquina. A falta de quê? De disciplina. O conceito de liberdade excessiva, o predomínio do individualismo desenfreado, determinou o desequilíbrio social que perturba o ritmo da vida do nosso século. Desde a Revolução Francesa, outro não tem sido o grito da humanidade, senão aquele que atroou todos os recantos do mundo e do século. Liberdade, liberdade. E foi a liberdade que espalhou pelas nações as doutrinas mais o quê?
contraditória, as afirmativas mais absurdas, os brados mais lancinantes de angústia do pensamento e do coração. Você acha que esse texto ele tá elogiando ou ele está criticando a liberdade? Criticando. E se você não entendeu nada do texto, olha quem foi que escreveu o texto. Plínio Salgado. E ele era líder de onde? Quem lembra? Olha só, da AIB. Se você sabe disso, se você sabe quem era Plínio Salgado, você já matou a questão. O texto acima pode ser vinculado ao integralismo, ao comunismo, ao anarcossindicalismo, ao liberalismo ou ao conservadorismo. Qual é a letra, galera? Letra A, ao integralismo. Ele era chefe da Aliança da Ação Integralista Brasileira. Fechado? Eu não sei se o meu convidado já chegou, se ele já está por aqui, se ele veio, se ele não veio. Se ele não vier, a gente vai até o final e vai colocando conteúdo, não tem problema, tá? Vamos lá? A polarização ideológica gerou uma histeria coletiva, um anticomunismo, que foi o pretexto para que Vargas utilizasse um suposto plano comunista para permanecer no poder. Olhe para cá. No governo constitucional era proibido a reeleição. No governo constitucional, Vargas já tinha sido eleito como primeiro presidente por voto indireto. Estava lá na Constituição, o primeiro presidente será eleito por voto indireto. Ei, no final deste governo, em 1937, já no finalzinho desse governo, olha para mim, por favor, Vargas não podia mais ser eleito. A única maneira de Vargas permanecer no poder seria através de um golpe. Diga comigo, através de um golpe. E todo golpe prenuncia uma ruptura institucional. Golpe significa quebrar uma regra. Golpe significa quebrar uma lei. Sim ou não? Vargas não podia se reeleger. E aí foi criado um suposto plano comunista por uma das pessoas que inclusive era do convívio de Vargas. Olha que coincidência. E Vargas salva o Brasil de um plano comunista que provavelmente foi arquitetado dentro dos porões do próprio governo. Vargas fecha o Congresso, suspende a Constituição e decreta um novo período, um novo Estado, chamado de Estado Novo. Eu vou pular aqui a questão 8, que eu quero falar algumas coisas sobre o Estado Novo, que é o período mais marcante da era Vargas. E depois a gente volta para fazer questões. O Estado Novo é o período da ditadura, é o auge da manifestação das leis trabalhistas. É aqui que você vai ter a CLT. É aqui que eu vou ter a valorização das riquezas nacionais. É aqui que o contexto da Segunda Guerra vai permitir a criação da famosa CSN. Se você não sabe o que é, anota, tá? É a Companhia Siderúrgica Nacional. E CMVRD é a Companhia Mineradora Vale do Rio Doce. Indústria de base. Diga comigo, indústria de base. E esses são os elementos mais importantes da era Vargas. Primeiro, tinha uma Constituição feita por um cara, esse cara elaborou todo o arcabouço dela, Francisco Campos, e é uma Constituição outorgada que dá plenos poderes ao presidente. Eita, coloca aí um detalhe, até pena de morte está regulamentada. Aquilo que na Constituição de 88 proíbe, aqui era permitido. Regulamenta até pena de morte. Vargas podia fechar os partidos. A Constituição estava suspensa. Ele podia usar os estados de exceção. A Lei de Segurança Nacional estava em favor da hipertrofia do poder presidencial. Lembra da cerimônia da queima de bandeiras? Foi logo depois daqui. Além disso, tinha um DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público. Todos os estados da federação tinham interventores, não governadores eleitos, e esses governadores deveriam prestar esclarecimentos ao governo. Administrativamente tinha um DASP. E para reprimir os opositores tinham órgãos como o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. Anotem o que é DOPS, Departamento de Ordem Política ou Pública, tanto faz, e Social. E se aquela repressão nos bastidores não fosse suficiente, ainda tinha a polícia secreta. Para quem não lembra, na Alemanha nazista existia também dispositivos tão violentos como a Gestapo. Ei, queridos, de todos os órgãos, aquele que merece mais destaque,
porque construiu a imagem de Vargas como pai dos pobres foi o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Olha que imagem linda. Getúlio aqui acariciando crianças. Ei, queridos, preste bem atenção. Imagine só que as cartilhas de alfabetização, elas tinham imagem de Getúlio. Olha aqui aquela cerimônia da queima de bandeiras. Lembra que eu disse? Lembra sim ou não? Olha só. Deixa eu ver se eu acho que essa daqui é fantástica, essa imagem. Olha para cá. Você talvez não tenha pego. A minha geração pegou. Xuxa para baixinhos. Tinha Getúlio para crianças. Era uma cartilha de alfabetização cujo personagem central era Vargas. Estou sendo comunicado que faltam 10 minutos. Dá tempo ainda de a gente fechar aqui esse raciocínio? Eu acho que dá, vamos lá. Getúlio para crianças. Criava-se cada vez mais a ideia de que Getúlio era o verdadeiro pai dos pobres. Olha o que foi que eu grifei aqui na imagem acima. O trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. Sabe, há uma condição aqui, meu Deus, chegou meu convidado, venha para cá. Vocês conseguem o microfone bastão para o meu convidado, por favor? Meu Deus. Então, de todos os órgãos, qual foi aquele que contribuiu de uma maneira mais eficiente para que Getúlio fosse chamado de pai dos pobres? O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. E olha o que foi que o Enem cobrou, provavelmente a nossa última questão de hoje, enquanto o nosso convidado está chegando já aqui ao papo. Pode vir, Paulo Alex, por favor. Essa imagem foi impressa em uma cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de que essa é aquela questão que você não pode errar. Sabe por que você não pode errar? Porque é uma questão fácil. Você não pode, na prova do Enem, fazer as questões de maneira linear. Tem caderno amarelo, tem caderno azul, tem caderno branco, enfim. As provas estão com uma sequência diferente. Procure fazer aquelas questões que são mais fáceis. Está aí uma questão fácil. Qual foi a ideia do DIP ao fazer uma imagem como essa? Qual seria o gabarito aí? Você pode dizer para mim? Destacar a sabedoria inata do líder governal, atender a necessidade familiar, promover o desenvolvimento e consistência das atitudes, conquistar a aprovação política por meio do apelo o quê? Carismático. Você que ficou até agora. Tudo que eu falei foi muito importante. Mas se existe uma coisa que você que está em casa, que vai assistir esse vídeo depois, você que está aqui, que vai chegar em casa e vai contar para os seus familiares, se existe uma coisa pela qual se transforma um país a partir do indivíduo, é educação. Hoje vocês fizeram a escolha certa em estar aqui. Era muito mais atrativo estar num shopping, estar batendo bola, era muito mais atrativo uma série de coisas. Mas uma coisa é o que eu falei enquanto professor, que a história de vida da educação transformou a minha vida e da minha família. Mas hoje eu queria trazer aqui um colega professor. E esse colega professor, um dia esteve bem aí, sentado. Ele foi ex-participante do Academia Enem. A gente pode dar uma salva de palmas para ele, sim ou não? Obrigado, Sampaio. Boa tarde, Academia Enem, tudo bem? Pessoal, que garra, né? A gente estudar durante o fim de semana, depois de uma rotina grande, seja na escola, seja no trabalho, para quem trabalha e se dedica a estudar para o Enem ao mesmo tempo. Mas eu queria dizer para vocês que vale a pena. Vale muito a pena. Eu quero fazer algumas perguntas bem objetivas para você, professor. Perfeito. Paulo Alex. Professor, hoje qual é a sua formação? Eu sou formado em letras pela Universidade Federal do Ceará, letras língua portuguesa. Massa. Outra coisa, como é que você começou a sua trajetória do magistério? Como foi que você se inspirou? Eu comecei o meu magistério dentro da Organização Educacional Farias Brito, como estagiário de redação. Lá estive como estagiário durante 2 anos, fui professor e hoje sou corretor do FB Online. Então, todas as vezes que vocês mandam uma redação para a gente, que vocês recebem
a redação comentada e o feedback por áudio, que tem lá um avatarzinho escrito, Paulo Alex Lima, é este aqui, né, que vos fala hoje. Tá? É um prazer ler os textos de vocês, corrigir as redações e tentar ajudá-los nessa melhoria da escrita e a alcançar o tão sonhado 1000, a nota máxima da redação Enem. Paulo, então vamos lá. Hoje você tem recebido um número de redações que a gente acredita que pode aumentar, que pode melhorar. Então você que você tem o seu número JUV, você que ainda não está cadastrado no FB Online, pode fazer isso. Manda para lá, é gratuito. E você manda para lá. E eu queria que, Paulo Alex, você dissesse duas coisas. Primeiro, qual é o tamanho da importância da redação na aprovação? E quais seriam 2 dicas que você daria para quem ficou até agora, para esse finalzinho de aula? A redação é importante porque ela é a única prova na qual você pode, com certeza, alcançar a nota máxima. E ela tem um peso muito grande na média final que você recebe do Enem, né, da nota do Enem, do INEP. Escrever uma boa redação é fundamental para aumentar a sua média final na nota do exame. 2 dicas agora, 2 dicas. Na verdade, 3. Vamos lá, 3 é como 3 Pai, dicas. Filho e Espírito Santo. Vamos lá. Primeira coisa, treinar a escrita, escrever de fato. Né? Segunda coisa, enviar a redação para a FB Online. Boa. Não adianta escrever a redação e não corrigir, deixa né? para enviar depois. Você se esquece de enviar e fica sem a correção. Terceira dica, olhar a correção com carinho. Observar o que foi que o corretor comentou na redação e tentar colocar aqueles apontamentos em prática. Ah, Paulo, eu recebi a minha redação e não entendi o que o corretor quis colocar ali em algum ponto. O que é que eu faço? Manda um comentário de volta para a gente. Massa. Vocês têm essa liberdade e a gente fica se comunicando por meio daqueles comentários. É extremamente importante que vocês olhem as correções com cuidado e apliquem a cada redação as sugestões dadas pelos nossos corretores, que são fenomenais. Né? As minhas colegas, Zenilce e Adriana, estavam atendendo hoje aqui também, atenderam ontem presencialmente. também, né? Maravilha. Então, quem foi para o atendimento presencial, tenho certeza que aprendeu bastante com elas. E nós da FB Online estamos à disposição durante todo esse processo de preparação, que agora conta com essa parceria fantástica, a Academia Enem e FB Online. E, gente, para finalizar, para poder a gente fechar aqui esse nosso momento, né? Bem cravado, né? Faltam 2 minutos aqui. Eu sou extremamente disciplinado com o tempo, o Paulo Alex sabe disso. Educação transforma vidas. Quando eu escolhi o magistério, eu abandonei direito para fazer história, e foi uma luta lá em casa. Porque as pessoas, a minha mãe, e ela não tem culpa nenhuma disso, pelo contrário. Os pais sempre querem o nosso melhor. Mas criou-se uma área, médico, engenheiro, advogado, dentista, e eu sempre fui apaixonado pelo magistério. E quando as pessoas no início da minha carreira disseram assim, olha, você vai passar necessidade, você vai passar fome, eu acho que já deu para perceber de que não foi o caso. Estou bem nutrido, graças a Deus. E eu digo a você, está longe de eu ser rico, mas está muito longe de eu nunca ter tido a dignidade de poder sustentar minha família. Eu não sei qual foi a profissão que você escolheu, mas não deixe ninguém apagar o brilho do seu sonho. Se você decidir ser pedagogo, engenheiro, advogado, dentista, arquiteto, médico, educador físico, professor, professora, vá em frente. Nós precisamos de pessoas como vocês. Eu gostaria muito de um dia ser atendido por vocês nos seus escritórios, nos seus consultórios, e você então chegar para a gente e dizer assim, Paulo Alex, professor Sampaio, eu estava lá naquele dia, naquele 25 de setembro, eu estava lá. E aquela fala mudou a minha vida. As pessoas queriam dizer que aquela profissão não dava dignidade, não dava sustento. Ei, faça o seu melhor, hoje e sempre.
foi aquilo que nós procuramos fazer nesse encontro de hoje. A todos vocês, o meu muito obrigado. A certeza de que esse material vai chegar a vocês através do e-book, com todas as questões, com tudo aquilo que a gente colocou. E eu espero que ao longo desse processo, essa aula de hoje tenha feito sentido para você. E o que eu quero dizer a vocês, o meu muito obrigado. Está aqui a minha rede social para aqueles que quiserem me seguir. Beijo no coração, fiquem com Deus. Bom restante de domingo.